Se você tem algum tipo de receio na hora de tentar monetizar o conhecimento que você tem adquirido, porém tem algum tipo de crença limitante que faz com que você tenha medo das pessoas te criticarem, das pessoas falarem mal de você, ou se você tem algum outro tipo de receio em relação a transformar o seu conhecimento em algum meio de vida, você ganhar uma monetização, ganhar um dinheiro, esse vídeo aqui foi feito para você especificamente, porque hoje eu quero provar para você que se você tem 2 ou até mesmo 3 anos de experiência em alguma área de expertise, você com certeza já pode estar ajudando muita gente a alcançar um resultado expressivo. E para isso eu estou aqui com um pequeno mini roteiro aqui que eu gosto de deixar aqui sempre para eu poder guiar o que eu irei falar durante o vídeo, fazendo uma breve apresentação, tá? Meu nome é Gustavo, sou gestor de tráfego e atualmente estou tentando transformar aqui o meu canal aqui do YouTube em uma fonte de renda utilizando conteúdo significativo para vocês poderem assistir, só que com uma abordagem diferente do que a maioria das pessoas fazem, que são vídeos basicamente que tem alta carga dopaminérgica, que faz as pessoas ficarem parecendo loucas, né? Viciadas nesse tipo de conteúdo. Então, meu objetivo aqui com você é trazer realmente uma conversa de um para um aqui e a gente conseguir chegar a um nível de alinhamento e conhecimento muito forte e profundo e uma conexão também muito forte e profunda, porque eu acho que esse é o grande objetivo aqui do YouTube no final das contas, conectar as pessoas para terem mais resultado. E eu queria dar um pequeno exemplo aqui de como isso é uma realidade, a questão de você transformar o seu conhecimento em alguma forma de monetizar. Eu trabalho com consultoria com empresas na parte de tráfego, posicionamento, estruturação comercial. E hoje a gente trabalha com empresas aqui no Brasil, que são grandes empresas na área odontológica. A gente trabalha com empresas também nos Estados Unidos e também com empresas no Japão. E mesmo eu não tendo o faturamento ou tendo a expertise na área que eles se propõem a poder fomentar e trazer mais resultado para os clientes deles, com certeza eu consigo ajudar eles na minha área de atuação, que é a gestão de tráfego, né? E como eu falei para vocês, estruturação comercial. E mesmo tendo 3 anos apenas aí de estudo e implementação prática desses conhecimentos, com certeza eu consigo trazer essa transformação na vida desses clientes. E é o que a gente vem fazendo ao longo desse tempo, tá? Então, para mostrar para você que você pode, se você tem esse tempo, ou até mesmo se você já é formado em alguma área específica, o quanto você pode agregar de valor, não só para pessoas, mas também para empresas, tá? Então, é esse ponto que eu quero trazer para você. Com certeza, tem muitas pessoas que sabem muito mais do que eu que em gestão de tráfego, em estruturação comercial, colocam muito mais em prática, inclusive até do que eu, e nem por isso não tem espaço para mim. Assim, eu também digo isso para você. Então, a crença comum e que provavelmente foi o que te ensinaram na escola também, né, é que você precisa de décadas de experiência para você poder ensinar e vender alguma coisa, algum tipo de conhecimento. Mas a verdade é que a gente vive num país com uma baixa exigência, né? Infelizmente, o Brasil é um país que a maioria das pessoas não tem o conhecimento e o discernimento das coisas da forma que deveriam ter, né? Pelo menos se fosse um país desenvolvido, né? E por isso é muito fácil você, com esse tempo de experiência e prática de estudo, né, até mesmo leitura, só pelo fato de você ler, você já é o 0,0001% da população, né? Então, uh, é muito fácil se destacar e é fácil você fazer a diferença e mudar a vida das pessoas de alguma forma com conhecimento, tá? Então, a tese central aqui é realmente se você já resolveu um problema de alguma pessoa, inclusive se você tem um case que você já ajudou alguma pessoa com o conhecimento que você tem, né? E também se as pessoas da sua convivência próximas a você também dizem que você tem, tipo assim, algum tipo de capacitação, né, para alguma coisa, ensinar, se você tem alguma capacitação para outros aspectos, outras áreas de conhecimento, com certeza tente levar isso em consideração, né, na hora que você for reiterar e remodelar essas crenças limitantes na sua cabeça. Começa a pensar em como essas pessoas você consegue trazer dicas, consegue trazer ideias para elas que com certeza mudam e ajudam elas a se tornarem pessoas melhores. E você pode pegar e fazer essa mesma coisa
aqui na internet, através de uma produção de conteúdo, né? Transformando mídia em fonte de renda, né? Que é o grande objetivo aqui, meu aqui no canal do YouTube, principalmente, né? É transformar a mídia que eu produzo aqui em fonte de renda para mim com propósito. Então, esse é o objetivo. E se você ainda não está convencido desse ponto de vista, eu quero trazer um exemplo para você de um player do mercado aí que eu acompanhava na época que eu utilizava o Instagram. Eu desinstalei o Instagram há uma semana, então praticamente não estou inteirado mais nessas redes, né? Eu estou focado somente no YouTube. É o Diego Gil. O Diego Gil é um cara que eu acompanho há bastante tempo. Eu vou ver se eu deixo aqui o link do Instagram dele para você dar uma olhada. E o que é mais interessante é o seguinte, o Diego Gil, ele faz estruturação comercial de médicos e também a parte de posicionamento, né, vestimenta, porte, né, esse tipo de coisa para médicos. E qual que é o ponto mais interessante sobre o canal do Instagram dele? É que ele não é um médico. E mesmo assim, ele domina uma área de atuação e ele consegue ajudar outras pessoas de uma área completamente diferente a conseguir ter resultado. Ele se especializou nisso, né? E ele não precisa ter uma formação em medicina para poder ajudar essas pessoas. Na verdade, ele provavelmente tem uns 10 anos, 15 anos talvez de experiência no mercado de estruturação comercial e já consegue ajudar médicos que estão há mais de 30 anos aí no mercado a se reposicionarem no digital. Então, ele ajuda essas pessoas a faturarem muito mais, a venderem seus serviços com muito mais valor. E teve um vídeo que eu assisti dele numa época aí, eu não lembro exatamente o tempo, porque foi um vídeo aleatório que eu vi no Reels do Instagram, né? E que ele fazia essa questão, né? Ele fala um pouquinho sobre mentorias, né? Por que você deveria vender uma mentoria? Gustavo, eu não deveria vender uma mentoria porque eu não sou capaz ainda, não tenho capacitação suficiente para poder ensinar pessoas, eu não tenho tempo suficiente de experiência, ninguém realmente validou aquilo que eu faço. E o ponto é o seguinte: o Diego Gil poderia ser e deveria ser o melhor, talvez uma das maiores referências na sequência de estruturação de vendas para médicos. Porém, existem outras pessoas que estão talvez um nível um pouquinho abaixo, né? Em um patamar um pouco mais abaixo. E quando a gente compara com pessoas que estão começando, o Diego Gil não é a melhor pessoa, a comunicação mais simples para a pessoa poder entender. Então, talvez a pessoa que esteja um pouquinho mais abaixo, mais próxima ao seu cliente ideal, seja a pessoa mais capacitada para poder ensinar essa pessoa a chegar a um patamar acima, porque ela está vivendo aquilo, ela está naquele patamar agora, ela está fresca na mente dela esse conteúdo, esse conceito, essas ideias. Então, é muito mais fácil essa pessoa que está aqui ensinar quem é iniciante, né, um intermediário ensinar um iniciante, do que muitas vezes um avançado ensinar um iniciante. Porque o avançado, para ele, tudo é muito simples, para ele tudo é muito óbvio. Eu poderia até dar um exemplo do professor de faculdade e um veterano de faculdade, um cara que já está mais avançado no curso. Para uma pessoa que acabou de entrar na faculdade, um calouro, é muito mais fácil ela chegar e perguntar para o veterano um determinado assunto do que o professor. O professor já está dando aula ali há muitos anos, 20, 30, 40 anos às vezes, e para ele, aquele assunto que ele está explicando durante a aula é muito simples de ser ensinado. Para ele é muito óbvio, né? Ele já maturou aquela ideia muito facilmente. Porém, para o aluno pode ser dificultoso, pode ser difícil. Então, às vezes, ele conversar com um veterano que tem aquele conteúdo fresco ainda, está começando ainda também, começou a dominar o assunto, para ele talvez seja mais fácil explicar, porque ele vai ter os macetes, ele vai ter as ideias mais simplificadas e mais frescas para poder trazer pro calor, tá? Então, uh, esse é o ponto central desse vídeo que eu queria passar para você. Então, recomendo você refletir sobre isso, pensar um pouquinho se para você vale a pena fazer isso, se você está pronto para isso. E se você não estiver pronto, trabalhe a sua mente para poder conseguir esse espaço que você sabe que você é capaz, né? A gente tem aquela questão da síndrome do impostor, né? Que a gente não se sente capaz, né? A gente não se sente merecedor das coisas,
mas você tem capacidade sim para poder estar ajudando outras pessoas a conseguirem ter resultados surpreendentes. E é esse o ponto aqui do vídeo, com propósito, né, com valores, com princípios, né, sem pisar em cima de ninguém, sem vender tigrinho, sem vender coisas que não vão agregar valor, né, para a sociedade. Então, se você é esse tipo de pessoa, se inscreve aqui no canal, primeiramente, e também deixa um comentário do que você acha de tudo isso que eu comentei com vocês, beleza? Espero que você tenha gostado da ideia desse vídeo. E se você for um especialista e está precisando de ajuda aí para poder estruturar a sua empresa digital, né? Também recomendo que você dê uma olhada aqui na descrição na minha proposta sobre como a gente pode ajudar você a estar alcançando ótimos resultados aqui no digital. Na página tem tudo explicadinho, tá? Então dá uma conferida lá e com certeza você vai gostar do que você vai ver, beleza? Espero você no próximo conteúdo e é só o começo, pessoal. Tamo junto.